Hoje é quarta-feira, 10 de setembro de 2025 e o ministro Luiz Fux continua com seu extenso voto, primeira turma do STF no julgamento do núcleo crucial da trama golpista. Fux já está fazendo uma avaliação individual das condutas dos 8 réus. Ele condenou Mauro Cid por abolição do Estado de Direito, formando, portanto, maioria pela condenação de Mauro Cid neste crime especificamente, porque ele foi absolvido pelo ministro Luiz Fux nos demais crimes. Neste momento, Fux volta para absolver Almir Garnier de organização criminosa e a gente ouve um trechinho do voto. Constitutivo de provar a prática de crimes de atentado violento contra o Estado Democrático de Direito e do golpe de Estado. Isto posto, e considerando todo o acervo probatório dos autos, eu julgo improcedente o pedido de condenação do réu Almir Garnier dos Santos pelo crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e do golpe de Estado. Nos termos do artigo 3867, não existe prova suficiente para a condenação do Código de Processo Penal. Com relação ao crime de dano, senhor presidente, eu não gostaria de cansá-los novamente, mas eu repito que exige aquela autoria direta, exige, ainda que haja uma autoria imediata, que tenha havido uma determinação de ordem para quebrar tudo, e não tem prova nos autos sobre isso. Então, eu, para não repetir o que já referi antes, eu apenas menciono que a defesa do réu Almir Garnier dos Santos defende a procedência do pedido em relação a esses 2 crimes de dano firme no acervo probatório acostado aos autos. E sustenta que a acusação recorre a uma construção teleológica retrospectiva. Bom, você ouviu, o ministro Luiz Fux votou para absolver o general Almir Garnier também de abolição do Estado Democrático de Direito. Então, com isso, como ainda falta a análise da conduta dos demais réus, a gente vai fazer o Viva Voz hoje às 19h. A Vera Magalhães, então, se junta a nós. Vera está em Brasília acompanhando também o julgamento. Se junta a nós para fazer uma análise do voto do ministro Luiz Fux. A expectativa é que ele termine, né, Carol, esse voto até às 7. Mas espera aí, antes de jogar para você, Samantha Klein tem informações ao vivo lá de Brasília. Oi, Samantha. Pois é, rapidinho, só complementando aí, Débora, porque de fato temos aí a absolvição de Almir Garnier de todos os crimes. Ele acabou aí absolvendo, então, disse que é improcedente a condenação por golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Já tinha considerado improcedente também Almir Garnier da Marinha como participante de uma organização criminosa. Chama atenção que ele afirmou o seguinte: olha, simplesmente por ser chamado de patriota num grupo de WhatsApp, isso é um crime, isso seria um crime. Ele ainda afirmou mais de uma vez, citou várias vezes a citação a Almir Garnier em ter dito que tinha as tropas à disposição. Ele disse que isso não era uma prova material de participação do plano golpista e agora também está absolvendo por participação em dano qualificado ou deterioração do patrimônio público, claro, citando aí os atos do 8 de janeiro. Com vocês. Obrigada, Samantha. Carol. Olha, Débora, a gente vai chamar o Igor Cardin, mas eu estou com uma certa dificuldade de entender o voto aí do ministro Luiz Fux. Logo mais a Vera comenta, né? Mas ele falou mais cedo que não há que se falar em golpe de Estado, que eram bravatas. Mas aí condena o tenente-coronel Mauro Cid por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático, que ele sabia o que estava acontecendo, o delator sabia o que estava acontecendo e mesmo assim determinou a prática de atos capazes de violentamente criar um ambiente de ruptura institucional. Quer dizer, tinha tentativa de ruptura, mas não tinha golpe, e aí absolve o Almir Garnier. Enfim, tá meio difícil de seguir essa linha de raciocínio do ministro Luiz Fux, mas a gente vai seguir acompanhando.